vamos à resolução de mais um bloco de atividades. Esse bloco é o primeiro do bloco de retomada. Esse bloco de retomada ele vai trabalhar habilidades que foram trabalhadas no primeiro semestre, tá? Que vocês estudaram no primeiro semestre. Ele vai servir como base para você estudar, porque vão ter dois blocos, né? Que é o primeiro e o segundo. Ele vai servir como base para você estudar os assuntos, os objetos de conhecimento, para prepará-los para uma avaliação que virá posteriormente, tá bom? Então, vamos à primeira questão. O esquema abaixo representa o bairro de Marri. Cada intersecção de retas perpendiculares representa um cruzamento entre duas vias. Marri partiu de sua casa, caminhou por 4 cruzamentos na direção vertical, sentido norte, depois caminhou 2 cruzamentos na direção horizontal no sentido leste. Aí nós temos o esquema representado aí abaixo, tá? Temos esse esquema. E vamos ao comando da questão. Primeiro, o que está sendo pedido na questão? Construa sobre a imagem um plano cartesiano com seus eixos coordenados, considerando a posição inicial de Marri com a origem 0, 0. Você é capaz de sinalizar onde Marri chegou? Desenhe o trajeto feito por Marri e o segmento que liga o local ao ponto de partida. Qual polígono formou? Considerando a origem, sinalize de forma descritiva a posição dos demais pontos no gráfico. Tá? Quando ele pede para você sinalizar de forma descritiva, você vai analisar alguns pontos, tá bom? Essa é uma questão de múltipla escolha, você vai escolher qual a alternativa correta. Mas não é marcar por marcar, você vai ler a questão e vai tentar interpretar. Tá? Então, eu vou explicar para vocês direitinho. Nós temos aqui as afirmações, né? Aí você vai analisar quais delas está correta, tá? Qual delas, que é uma só, está correta. Então, preste bem atenção na explicação que eu farei agora, que vai auxiliar vocês na resolução dessa questão. Construa sobre a imagem um plano cartesiano com seus eixos coordenados, considerando a posição inicial de Marri com a origem 0, 0. Você é capaz de sinalizar onde Marri chegou? Desenhe o trajeto feito por Marri e o segmento que liga o local ao ponto de partida. Qual polígono formou? Considerando a origem, sinalize de forma descritiva a posição dos demais pontos do gráfico. Ok, analisando o esquema, então nós temos esquema, temos Marri, ela representa o ponto de origem, certo? Então nós temos aqui o eixo na horizontal, o eixo na vertical. Na vertical representa Y, na horizontal representa X. Então, esse é o nosso ponto de origem. Aí nós temos, cada intersecção de retas perpendiculares representa um cruzamento entre duas vias. Marri partiu de sua casa, então partiu desse ponto, caminhou por 4 cruzamentos na direção vertical. Então, na direção vertical, 4 cruzamentos. Ela estava aqui, caminhou 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela chegou até a igreja, certo? Detalhe, sentido norte. Então, foi o que nós fizemos. Depois caminhou 2 cruzamentos na direção horizontal no sentido leste. Então, ela estava aqui e caminhou 2 cruzamentos. 1, 2. Ela chegou onde? Na sorveteria. Então, nós já sabemos que ela chegou na sorveteria. Lá no comando final, pede para desenhar o trajeto feito por Marri. Então, você vai desenhar, você vai passar uma linha aqui até chegar na sorveteria. E tá pedindo para você analisar qual polígono formou, né? Eu ligando esses segmentos. Chegou na sorveteria, eu tenho que ligar. Nesse momento, ele não está ligado. Eu não posso dizer que isso aqui é forma um L até a sorveteria, mas não é um polígono. Para que seja um polígono, você vai ter que fechar isso aqui, tá? O ponto de partida, o ponto de chegada. Você vai ter que ligar esses 2 pontos. Quando isso acontecer,
Eu não vou ligar, vocês façam isso em casa, tá? Você vai ligar os pontos. Qual foi o polígono formado? Então, nós já temos o polígono. Aí você vai analisar. Ele pede para você considerar a origem e sinalizar de forma descritiva a posição dos demais pontos no gráfico. Aí nós temos as alternativas. Quem vai fazer pelo Google Sala de Aula, eu não coloquei letra A, B e C, mas tem as alternativas, tá? Aí você vai analisar. Nós já sabemos que ela chegou onde? Na sorveteria. Qual foi o polígono formado? Nós já sabemos que foi um triângulo. Olha pelos pontos interligados. E você vai analisar entre as alternativas os outros detalhes. Vamos analisar a letra A. Nós temos, na sorveteria foi onde ela chegou, o polígono formado foi um triângulo, e analisando a posição dos demais pontos do gráfico. A igreja, está dizendo que a igreja está 4 quarteirões acima da origem. Olha só. Vamos ver, Marie está aqui, o ponto de origem é esse. Conta 1, 2, 3, 4. Então, até aqui está correto. A padaria, 2 quarteirões acima da origem e 1 quarteirão para a direita da origem. Tá? Está falando sobre a padaria. Olha a padaria. Analisando, 2 quarteirões acima da origem. Vamos ver. 1, 2. Até aqui está correto. E 1 quarteirão para a direita da origem. É para a direita ou para a esquerda? Então, você vai analisar se está correto. A outra parte, a outra posição que ele fala sobre a praça e também fala sobre o João. Ele fala sobre a praça e sobre o João. E você vai analisar se está correto o restante. Porque não adianta só uma parte estar certo e a parte final está errada. Você vai ler toda a afirmativa e vai analisar dessa forma se está correto ou não. Tá certo? Após essa explicação, você já terá condição de marcar a alternativa correta, tá? Então, analisa direitinho. Então, vamos para a segunda questão. Leidiana é professora de matemática de uma turma do 6º ano. Durante uma aula de geometria, ela descreveu as seguintes características de um sólido geométrico. Suas faces laterais são paralelogramos e cada uma de suas bases possui 3 arestas. Qual o sólido descrito por Leidiana? Justifique sua resposta. Nós temos aí algumas afirmativas, tá? Tem algumas afirmações, aí você vai julgar qual é a correta. O sólido descrito por Leidiana é um prisma de base quadrada. Está afirmando. O sólido descrito por Leidiana é uma pirâmide. O próximo é um cone. O próximo é um prisma de base triangular. Eu coloquei aqui essas figuras para você analisar, tá? Na questão não veio, mas eu coloquei para você analisar. Olha só, nós temos aí um prisma de base triangular, um prisma de base quadrada, uma pirâmide quadrangular e um cone, tá? O que está sendo representado na setinha em azul são as bases. Então, nos prismas, nós temos aí 2 bases, correto? O que está sendo representado pela setinha na cor preta representa as arestas. Então, todos eles aí, no caso do prisma, tem aresta, tem base, tem aresta, tá? E o prisma, ele tem 2 bases. Outro exemplo nós temos aí de um sólido é a pirâmide quadrangular. Lembrando que o nome da pirâmide vai depender da base, tá? Do sólido representado na base. Nesse caso foi um quadrado, então quadrangular, tá bom? Se fosse um triângulo, seria uma pirâmide triangular. E nós temos, a seguir aí, nós temos um cone. É só para você analisar quais foram as características que a professora disse, né?
e poder marcar a alternativa correta. Então, analise bem o que ela disse para poder marcar a alternativa correta, tá? Então, segunda questão, simples assim. Vamos para a terceira questão. Adriano escreveu em seu caderno os números. Nós temos aí uma sequência de números. Agora ele pede para você fazer duas coisas. Primeiro, organize os números de acordo com a quantidade de casas decimais. Segundo, determine o maior e o menor número. Ele pediu para nós organizarmos de acordo com as casas decimais, mas não especificou se é na ordem crescente ou decrescente. Então, nós podemos analisar da seguinte forma. Você pode trabalhar, coloca primeiro os números que não têm casa decimal, é um número natural. Coloca primeiro os números naturais, tá? Que não tem parte decimal. Então, desses aí, quais não tem parte decimal? Nós temos aí o 56 e o 123. Então, você pode começar nessa sequência. 56, 123. Aí você vai colocar a seguir os números que têm parte decimal. Então, por exemplo, eu tenho aí 1 inteiro e 2 décimos, que é o 1,2. Quantas casas decimais ele tem? Uma casa. Qual um outro número que tem apenas uma casa decimal dessa sequência? Nós temos aí o 25 inteiros e 7 décimos, tá? A parte inteira do primeiro número que eu falei é 1, do segundo número é 25, mas não tem problema, tá? Porque aí ele está pedindo, organize os números de acordo com a quantidade de casas decimais. Esse é o comando, de acordo com as casas decimais. Então, eu posso começar lá com 56, aí vem 123, 1,2, 25,7. Qual seria a outra sequência, né? A continuação da sequência? Seriam números que têm duas casas decimais. Dentre esses aí, nós temos os 53 inteiros e 45 centésimos, temos 17 centésimos, que é o 0,17, nós temos 2 inteiros e 5 centésimos, e 45 inteiros e 11 centésimos. E você vai colocando aí, tá? Porque ele tem duas casas decimais. Qual o número que tem 3 casas decimais? O 9 milésimos, que é o 0,009. Então, sabemos que na sequência, pela forma que eu falei para vocês, esse aí vai ser o último número que você vai colocar. Então, você vai colocar 56, 123, 1,2, vai organizando, tá? De acordo com a quantidade de casas decimais. O segundo, determine o maior, no caso, a segunda pergunta relacionada à terceira questão, tá bom? Determine o maior e o menor número. Dentre esses números aí, qual é o maior e qual é o menor? E você vai escrever. Quem for utilizar a plataforma para responder, lá no formulário, no Google Sala de Aula, lá você vai marcar duas alternativas, porque aí diz, determine o maior e o menor número. Então, você não vai marcar um só, são dois, tá bom? Quarta questão. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, nós queremos aí os 5 primeiros múltiplos de 6, de 15 e de 30, tá? Eu coloquei aí uma explicaçãozinha relacionada ao 6. Então, através dele, você vai ter base para fazer o 15 e para fazer o 30, certo? Então, eu coloquei aí múltiplos de 6. Qual é o primeiro múltiplo de 6? Se você quiser saber qual é o primeiro múltiplo de qualquer número, basta multiplicar esse número por 0. 6 vezes, no caso, nós queremos saber quais são os múltiplos de 6. Então, vai ser 6 vezes 0, 0. Aí, vamos na sequência. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. Por que eu não coloco 6 vezes 5, se ele quer os 5 primeiros? Porque nós começamos a multiplicar por 6 vezes 0, tá? Então, vai ser 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. E da mesma forma, você vai fazer com 15 e com 30. 15 vezes 0 até 15 vezes 4.
30 vezes 0, 30 vezes 1, aí até 30 vezes 4. Os resultados que você encontrar vão ser os múltiplos desses números, tá bom? Então, qual é o primeiro múltiplo de 6? 0. O segundo, 6. O terceiro, 12. O quarto, 18. O quinto, 24. Então, nós temos aí a sequência dos 5 primeiros múltiplos de 6, tá? E da mesma forma, você vai fazer com 15 e com 30. Agora, nós vamos ver a questão 5. Analise os números apresentados em cada situação e responda marcando X ao lado do número correto. Qual dos números abaixo é múltiplo de 12 e de 7? Nós temos aí algumas formas para tentar descobrir isso aí, tá? Uma delas, eu escolhi dividir os números das afirmativas a serem escolhidas, primeiro dividindo por 7, para facilitar o cálculo. Nós temos aí, 87, 85, 84, 86 e 90. Uma dessas alternativas está correta. Dividindo 86 por 7, quando eu divido 8 por 7, o mais próximo que eu encontro é 1. 7 vezes 1, 7. 8 menos 7, 1. Baixo 7. 17 dividido por 7. Aí eu coloquei ao lado a multiplicação de 7 vezes 2 e 7 vezes 3. Tá? 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21. Então, nós não temos nenhum que vai dar 17. Então, não vou nem continuar essa divisão. Eu já vejo que esse número não é um múltiplo de 7. Aí, eu passo tentando fazer essa divisão com o próximo número, que é o 85. 85 por 7. Efetuando essa divisão, se o resultado, por exemplo, eu quero utilizar uma calculadora para ver se está correto. Você dividiu lá 85 por 7 e deu um número com vírgula. Então, se deu um número com vírgula, significa que esse número não é um múltiplo de 7. Aí você vai passar para o próximo. No caso, eu utilizei o 84, tá? Eu dividi aí o 84 por 7, encontrei o resultado 12. Ok. Então, quando eu faço essa divisão, 84 por 7 que dá 12, a multiplicação e a divisão são operações inversas. Se eu multiplicar 7 por 12, eu encontro 84. Se eu dividir 84 por 12, eu encontro 7. 12 vezes 7, 84. Então, nesse caso, 84, ele é múltiplo de 7 e é múltiplo de 12. Então, aí nós já encontramos a alternativa correta. Tá certo? Então, vamos para o próximo, questão 6. Ah, não, questão 6 não, ainda tem o segundo ponto da questão 5. Pressadinha essa professora, hein? Qual dos números abaixo é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 6? Para ser múltiplo de 6, o número tem que ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Tem que ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, nós vamos analisar aí apenas o que são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 6. E você vai analisar, seguindo essa observação, tá certo? Vamos agora à questão 6. Qual dos números abaixo é divisível por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo? Coloque uma explicação que justifique sua resposta. Então, nós temos os números aí. 99.480, 590, 235 e 5.200. Ele quer saber quais desses números são divisíveis ao mesmo tempo. Ou seja, ele divide tanto por 2, por 3, quanto por 5. Nós vamos analisar alguns detalhes, algumas regras de divisibilidade, de relembrar, né? Para marcarmos a alternativa correta, tá certo? Nós temos primeiro aí, divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 caso ele seja par. Ou seja, todos os números cujo último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. Então, analisando essa sequência aí, dos números que nós temos que marcar a alternativa correta, todos eles são números pares. Por quê? Porque terminam com o algarismo 0. Terminou em 0, é um número par, portanto, divide por 2. Então, todos dividem por 2. Quando que o número divide por 3?
O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. É o mesmo que dizer que quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Eu coloquei a sequência aí de algumas multiplicações. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6 e finaliza lá em 3 vezes 10, 30. Aí nós temos aí os números que estão sendo representados por essa setinha em vermelho, são os múltiplos de 3. São alguns exemplos, não significa que são todos os múltiplos de 3. São alguns exemplos de números que são múltiplos de 3, tá? Aí nós temos 3, 6, 9, 12, no caso aí vai até o 30. Então, esses resultados são os múltiplos. E todo múltiplo, no caso, é divisível por 3. Qual múltiplo? Nesse caso aí eu tenho alguns exemplos. 15 é múltiplo de 3, então também é divisível por 3, tá? Quando que o número é divisível por 5? Os números que possuem como último algarismo os números 0 ou 5. Os algarismos 0 ou 5, tá? O último algarismo, os números 0 ou 5, são divisíveis por 5. Então, analisando dessa forma, todos são divisíveis por 2, todos são divisíveis por 5, é o que eles têm em comum. Mas o comando diz que é para você marcar o número que ele é divisível por 2, 3 e 5. Por 2 e 5 nós já sabemos que todos os números são divisíveis. Agora você vai saber se o número é ou não divisível por 3 para poder marcar a alternativa correta, tá? Por exemplo, vou pegar o último número aí, 5.200. Soma os algarismos 5 mais 2 mais 0 mais 0. Somar mesmo. 5 mais 2, 7. Somando esse 7 com o 0 vai dar 7, não vai alterar o resultado. 7 é múltiplo de 3? Tem 7 lá no resultado da tabuada de 3? Ali, nesse exemplo, eu tenho 3, 6, 9, não tem 7. Se não tem 7, significa que o número em questão não é divisível por 3. E é isso que você vai tentar com os outros. Porque lembre-se que por 2 e por 5 eles já são. Você agora quer descobrir se ele é por 3 para poder marcar a alternativa correta. Aí, da mesma forma, eu vou somar lá 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, que é no número 235, né? 10 é múltiplo de 3? Voltando lá nos múltiplos que eu coloquei. Tem algum 10 no resultado? Não tem. Se não tem, significa que o número 235 não é múltiplo de 3, portanto, não é divisível por 3, tá? E assim você vai fazer com esses outros dois aí para saber se eles são ou não divisíveis por 3. Apenas uma alternativa está correta, tá? Então, com essa explicação, com a questão 6, nós finalizamos o primeiro bloco de retomadas, tá? E logo após nós teremos aí um segundo bloco de retomada. Terminando esses dois blocos, vocês farão uma avaliação, tá? Lembrando que o primeiro bloco são com habilidades do primeiro semestre e o segundo bloco com habilidades que vocês estudaram agora no segundo semestre, tá? Então, até a próxima!